Aquela pessoa que confia em Deus, que deposita no Senhor sua confiança, ele terá segurança na sua trajetória de vida. Em meio às adversidades, em meio às lutas, os problemas e as dificuldades que nós vamos enfrentando dia após dia, se nós depositarmos a nossa confiança, nós teremos segurança por termos Cristo Jesus abençoando as nossas vidas. Este salmo é um salmo dos filhos de Corá, não é um salmo de Davi, é um cântico. Todo salmo é um cântico, é um louvor, mas dentro deste cântico, deste louvor, tem uma mensagem, e esta mensagem é o que nos interessa, é justamente esta mensagem que edifica e que transforma as nossas vidas. Veja bem, o salmista, os filhos de Asaf, esses salmistas, os filhos de Corá, eles começa dizendo nesta mensagem que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Veja bem, irmãos, a felicidade daquela pessoa que tem Deus como seu refúgio. Refúgio é um abrigo. Geralmente, quando se falava de um refúgio, era no meio de uma tempestade. A pessoa estava vivendo uma tempestade ou acontecendo uma tempestade, e ele procurava um abrigo, um refúgio, onde ele pudesse se proteger daquela tempestade. O salmista está dizendo neste salmo que Deus é o nosso refúgio, é o nosso abrigo. E não somente o nosso abrigo, mas ele é também a nossa fortaleza. Na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora da tempestade, quantas tempestades vêm sobre as nossas vidas? Na hora dessa tempestade, dessa adversidade, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. O que significa? Significa que Ele vai nos proteger, vai nos dar forças para nós continuarmos. Se Ele é a nossa fortaleza, Ele vai nos dar condição de superar, de superação, superar as dificuldades, superar as lutas, as adversidades. Se nós depositarmos nele a nossa confiança, a nossa segurança, nós estaremos, sem querer falar de redundância, protegidos. Então, eu quero vos convidar nesta noite para nós depositarmos a nossa confiança, toda a confiança, para termos segurança no Deus Todo-Poderoso. Veja que ele continua dizendo, eu vou externar esse salmo, são apenas 11 versos. Portanto, nada temeremos. Verso de número 2. Portanto, nada temeremos. Não iremos temer nada. Quando está dizendo nada aqui, não é uma sinédoque, não é uma figura de linguagem. Sinédoque é a figura de linguagem que toma o todo pela parte ou a parte pelo todo. Neste caso aqui, quando diz nada temeremos, não é uma figura de linguagem, é linguagem literal. O cântico é literal. Quem deposita confiança em Deus, quem confia nele, não temerás nada. Pode acontecer o que acontecer, esta pessoa não vai temer nada. Ele não vai ter medo de recessão, de inflação, ele não vai ter medo de passar fome, de morrer, ele não vai ter medo de coisa ruim, não. Por quê? Porque a confiança desta pessoa está depositada em Deus. Eu quero te convidar a depositar confiança em Deus a partir de hoje ou a partir da tua vida. Você já deposita a confiança, mas eu quero que você confie mais, que você confie mesmo, sem sombra de dúvida. E se você, nós fizermos isso, quem sabe nós venhamos a dizer, nada temeremos. Nada temeremos. Veja que ele vai mais além. Ainda que a terra trema, ainda que a terra venha a tremer, ainda que ocorra terremotos, ainda que ocorra maremotos, ainda que os montes
se transportem para os meios dos mares, ainda que haja uma fúria vulcânica terrível, ainda que haja um abalo sísmico, ainda que as coisas saiam de controle, ainda assim nós não temeremos. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. E mesmo que isto aconteça, nós não iremos temer. O salmista está dizendo, pode acontecer, a terra pode tremer, os montes podem se transportar para o meio dos mares, mas eu vou confiar em Deus, eu vou continuar confiando nele. Ele será a minha proteção, o meu abrigo, o meu refúgio. Ainda que essa adversidade venha, problemas naturais, problemas de ordem social, caos social, problemas de ordem política, caos político, pode acontecer o que for, eu vou continuar depositando a minha confiança em Deus. Deposite a confiança em Deus. Quem deposita a confiança em Deus não cochila em dois pensamentos. Quem deposita a confiança em Deus não anda cocheando em dois pensamentos. Ele sabe em quem confiou, ele sabe em quem depositou o seu depósito. E como dizia o apóstolo Paulo, ele diz também, eu sei que aquele em quem eu confio, ele é poderoso para guardar minha vida até aquele grande dia. Ele é poderoso para te guardar. Deus é poderoso para te guardar, e Ele vai te guardar até aquele grande dia. Ainda que as águas se encrespem e se lancem com fúria contra os rochedos, tempestades, mar bravo, ondas altas, isto fala de adversidade, isto fala de problemas. Isto fala de dificuldade na vida do ser humano. Claro que a linguagem, como eu mencionei aqui, a princípio é literal e tem que ser entendido assim. Mas, quando eu não consigo entender desta forma, eu aplico a linguagem figurada, a linguagem simbólica. Então ele diz, ainda que as águas se encrespem, ainda que as águas fiquem furiosas, não tem problemas, eu vou continuar confiando em Deus. Ainda que me tire tudo, ainda que tente me tirar a própria vida, ainda que os meus recursos financeiros entrem em decadência, ainda que venha problemas de saúde na minha família, ainda que as dificuldades sejam monstruosas, sejam tamanhas, eu vou continuar confiando em Deus. Pode acontecer o que for, ainda que eu perca o emprego, ainda que venha acontecer determinadas coisas que saiam fora de controle, pode sair fora de controle, eu vou continuar confiando em Deus. Igreja de Vila Santo Antônio, confie em Deus. Deposite a tua confiança em Deus. A pessoa que confia em Deus, irmãos, com certeza ele vai ter vitória, mas cedo ou mais tarde as bênçãos começam a chegar. Não tem mal que dure para sempre, não tem bem que dure eternamente, e não tem mal que dure para sempre. Se não tem coisas boas ou ruins que dure para sempre, no sentido humano, e eu estou falando no sentido humano para você não me interpretar mal, então confia em Deus, porque a adversidade passa, a luta vem e passa, o mal vem e passa, o problema financeiro vem e passa, mas aquele que confia no Senhor, este permanecerá eternamente, diz a palavra de Deus. Veja, ainda que a terra trema, os montes se transportem, as águas se encrespem, se lance com fúria, eu vou continuar confiando em Deus, porque ele diz, veja que algumas Bíblias trazem aí que tem uma pausa, porque que eu vou continuar confiando em Deus. Ele diz, há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o lugar santo, onde o Altíssimo habita. Ele está falando de uma cidade celestial e do rio da vida. Onde tem rio, onde tem água, tem vida. E ele está falando de um rio celestial, de um rio da vida. Não vamos mencionar esta questão, mas vamos trazer uma aplicação para as nossas vidas. Ainda que todas as coisas ruins que nós já mencionamos venham acontecer, existe um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus.
aplicando de modo simbólico, este rio está aqui nesta noite correndo, permeando entre as irmãs, entre os obreiros, aqui no altar. Ele está aqui entre os músicos, ele está no meio dos jovens. Este rio é o Espírito. Simbolicamente falando, é o Espírito Santo que está em mim, que está nos senhores, que está nos jovens, nos porteiros, nos músicos, na igreja de um modo geral. Tem coisas que ocorrem na nossa vida, e são coisas ruins, e às vezes perdemos o controle, passamos por dificuldades terríveis, e aí a gente não sabe o que fazer. No momento de uma perca, de uma morte, de um familiar que partiu, de uma dificuldade econômica terrível, de uma perca de emprego, de uma briga na família, casos de drogas entre os filhos, um momento de desespero, de aflição para uma mãe, para um filho, para um pai, para um avô, para uma avó, dificuldades tamanhas, problemas mentais. A palavra de Deus está dizendo nesta noite que tem um rio, e este rio alegra a cidade de Deus. Vamos deixar a cidade celestial lá, vamos sempre pensar na gente. A cidade somos nós aqui nesta noite, aplicando esta palavra, fazendo uma aplicação dentro de uma linguagem simbólica. O Espírito de Deus está aqui. E às vezes, meus amados, quando a gente entra nesses parafusos, nessas dificuldades, a gente não sabe como é que vai consolar a outra pessoa. Não tem palavras que alegram, não tem palavras que conforte, não tem palavras que edificam a si mesmo, não tem palavras. Principalmente quando vem no caso da morte, o que é que a gente vai dizer? Tem coisas que só o Espírito, que ele vai até a profundidade da alma e do Espírito, da divisão entre o corpo, a alma e o Espírito. O Espírito Santo de Deus penetra dentro da pessoa e vai lá, no íntimo do coração, no íntimo da sua mente, no íntimo da sua alma, e consegue discernir e ver o que tem na cabeça da pessoa, se aquele sorriso é falso ou verdadeiro, se aquela dificuldade é verdadeira ou é falsa. Ele vai lá, e se for verdadeiro, ele começa a alegrar. A palavra está dizendo, há um rio cujos canais alegram. O rio está aqui correndo nesta noite, e se está aqui correndo nesta noite, se você é verdadeiro, preste atenção na palavra, aquilo que está falando. Se você é verdadeiro, o rio vai te alegrar. Você precisa sair daqui alegre, transformado, mudado, porque tem um rio. Este rio é o Espírito. Ele está aqui no altar, mas ele está aí no teu meio também, na tua vida. Então te alegra nesta noite, glorifica e exalta, bendiz, adora o rio da vida, que é o Espírito que está aqui para fortalecer o teu coração e a tua alma. Tem coisas que só o Espírito sabe, tem coisas que só o Espírito discerne, tem coisas que só o Espírito consegue discernir da cabeça, da mente, do cerebelo do indivíduo. E ele vai lá no cerebelo da pessoa e diz, olha, não entre em desespero. Com a vida do ser humano em cima dessa terra, ocorrem coisas boas e coisas ruins. Tem momentos de tristeza, mas tem momentos de alegria. Os momentos de alegria vai superar os momentos de tristeza. Então, fica na minha presença, diz o Senhor, se alegre na minha presença, não desista, não retroceda, não saia, mas procure continuar batalhando, porque eu estou na tua vida, eu estou contigo, para te alegrar, para te fortalecer. Tem um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Agora veja, ele continua falando, os salmistas, os filhos de Corá. Nela habita o Eterno, e por isso não pode ser atingida. Claro que está falando da cidade santa. Nela habita o Eterno. Mas vamos deixar a cidade santa como mencionei, vamos falar da gente. Jesus está entre os discípulos, e ele diz, não se turbe o vosso coração, não fique perturbado de coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu virei para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês já sabem para onde eu vou e conhecem o caminho. Um dos apóstolos diz: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que podemos saber o caminho? E a resposta vem em seguida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai. Ó, não é vai ao Pai, é vem ao Pai. Mas não vou estar externando esse assunto agora. Então, o outro apóstolo diz: Senhor, mostra o Pai para a gente. E se o Senhor mostrar, já é o suficiente. E Jesus responde para ele: mas eu estou há tanto tempo no meio de vocês, e vocês não me conheceram ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. A conversa continua entre Cristo e os seus alunos, os seus discípulos. E ele diz que iria, mas ele haveria de enviar outro consolador, ou consolador. E ele diz o seguinte, no verso que nós queremos chegar, porque a palavra está dizendo aqui: nela habita o eterno, neles habitam o eterno. Jesus diz: aqueles que me amam, são eles que guardam os meus mandamentos. Aqueles que me amam, são eles que guardam os meus mandamentos. E nós, olha a expressão pronominal, primeira pessoa do plural. E nós, referindo-se ao Pai e ao Espírito, nos manifestaremos a Ele. A Ele quem? Aquele que me ama. Nos manifestaremos a Ele. E viremos, e faremos. Veja a expressão verbal. E viremos, e faremos nele morada. Está escrito. Veja o que o salmista disse: nele ou nela habita o eterno. Irmãos, eu quero te dizer que Deus habita em você. Viremos e faremos nele morada. Por meio do Espírito, Deus habita no crente. Por meio do Espírito, Deus habita no ser humano. Quando você tem atitudes boas, claro que o ser humano é ruim por natureza. São atitudes que vêm do Espírito de Deus para te condicionar a fazer coisas boas. Quando alguém, uma voz vem no teu ouvido para você proceder ruim, xingar na hora do trânsito, alguém que te deu uma fechada, que quer passar às pressas, e você quer retrucar, mas aí você sente: acho que eu não devo fazer isso não. É o Espírito te alertando, é o Espírito te condicionando. Quando vem aquela vontade, se alguém me dizer uma, eu digo duas, se dizer duas, eu digo três, mas aí a tua boca é travada. É o Espírito te condicionando, é o Espírito de Deus te abençoando. Quando vem aquela enfermidade que a gente entra em desespero e diz: agora não vai dar mais, o Espírito Santo diz: vai dar, eu vou curar, eu vou tirar. O Espírito habita em você, Ele está na tua vida. Converse com Ele, fale com Ele, diga para Ele o que é que você pensa, o que é que você quer, o que é que você precisa, o que é que você está necessitando. Fale com o Espírito. Irmãos, a palavra é nesta noite: fale com o Espírito. É a segurança daquele que confia em Deus, e o Espírito é Deus. Então fale com o Espírito, diga para Ele o que você está sentindo, comunique com Ele, entre em diálogo com Ele, em oração com Ele, e Ele vai te responder. Ele vai te responder. Nela habita o eterno. Ao romper da aurora, Ele virá em nosso socorro. Veja o que diz os Salmos. Ao romper da aurora, ao nascer de um novo dia, ao nascer de um novo tempo, ao nascer de um novo ano, ao nascer de um novo período, Ele vem ao nosso socorro.
Quando nós estamos atravessando momentos difíceis relacionados à violência, existem muitos tipos de violência, mas às vezes a violência é tamanha e você grita por socorro e ninguém te atende. O teu pai não ouve, a tua mãe não escuta, o marido não escuta a esposa não escuta o marido gritando por socorro. A voz parece que não está saindo. A palavra de Deus é: Deus virá no teu socorro. Mesmo que não saia a voz, mesmo que seja uma fala mental, mesmo que seja uma comunicação por meio da mente, Deus entende o teu pensamento e Ele vem ao teu socorro. Às vezes a gente entra em parafuso, a dificuldade financeira bateu e você sabe que não vai ter condição de pagar aquela dívida, que não tem jeito, que não tem de onde tirar, que não vai dar certo, mas deixa eu profetizar de olho aberto: Deus tem vitória para crente nesta noite, aqui neste lugar. Receba a vitória da parte de Deus. O rio da vida está aqui nesta noite. Ele tem poder para abrir porta onde não tem porta, para fechar. O que Ele fecha ninguém abre, o que Ele abre ninguém fecha. Ele tem poder para te tirar dessa dificuldade econômica, para que você possa cantar o hino da vitória. Ele vai te mostrar que Ele é Deus na tua vida e Ele vai te abençoar. Glórias a Deus. Ele virá em teu socorro. Veja, ele vai criando situações, ele quem? O salmista. Ele vai criando situações dentro destes salmos, coisas que podem ocorrer. Ele falou de abalo sísmico, de terremoto, de transporte de montanhas para o meio dos mares, fúria vulcânica. Agora ele parte para a parte social. Desculpe a redundância. Ele vai para a parte social. Veja o que diz o verso 6. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. As nações podem se agitar, entrar em guerra. As nações podem se abalar. Elas podem entrar em conflito umas com as outras, não tem problema. E isto vem acontecendo desde que o mundo é mundo. Pode acontecer, as nações, os povos, guerras urbanas, dificuldades urbanas, medo de sair à noite, medo de andar de dia, medo de encontrar alguém que não seja um benfeitor, mas um malfeitor, medo de assalto, medo de roubo, medo de traficante, medo das drogas na família, medo de passar fome, medo de ficar desempregado. São agitações sociais que ocorrem, são convulsões sociais que ocorrem em nossos dias e que já ocorreram no passado. Mas isto pode acontecer, e se isto vier a acontecer e nos atingir, porque acontecer, vai acontecer, não tem jeito. O problema é se vai nos atingir. Se isto acontecer e nos atingir, Deus levanta a sua voz para dar vitória àquele que confia nele. Aquele que confia nele, quem deposita a confiança em Deus, ele levanta a sua voz para dar vitória, para abrir a porta fechada, para solucionar o problema, para tirar a dificuldade, a adversidade e a bênção chegar na tua casa. Louvado seja Deus. Às vezes, nós olhamos para um lado e para o outro e pensamos que não vamos conseguir. E até falamos com dois não na mesma frase: negatividade. Por isso que as pessoas que são especialistas nesta área, elas dizem, quando você for falar alguma coisa para lembrar as pessoas, não mencione a negatividade, não se esqueça, não fale isso, lembre-se. É problema, né? É problema falar essas coisas, mas existe esse tipo de pensamento. A negatividade puxa para a negatividade. Tem pessoas que são totalmente negativas. Não vou conseguir não. Não vou conseguir não. Não vai dar certo não. Eu acho que não vai salvar não. Deus não vai operar não. É sempre negatividade. Irmãos, a palavra de Deus nessa noite é para você depositar confiança. Vou conseguir. Vai acontecer. A porta vai abrir, a cura vai chegar,
A dificuldade vai sair, o mal vai embora, a minha família é abençoada, os meus filhos são bênção, eles vão conseguir, nós iremos conseguir, a bênção vai chegar, a glória vai descer, a igreja vai crescer, Jesus vai operar, vai ter cura nesta noite, vai ter operação da parte de Deus. Deixa a negatividade de lado e pense na positividade e deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele levanta a voz para dar vitória. Ele levanta a voz para te dar vitória. Louvado seja o seu nome. Nações podem se agitar. Aí vem, verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Isso é muito importante, irmãos. Eu tenho que saber que Deus está comigo. Claro que aqui era para Israel. Eu estou fazendo aplicação na nossa vida. Eu estou fazendo aplicação para a gente. O Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus dos céus, Ele está na nossa vida para nos proteger. O Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está na nossa vida para nos dar vitória. Você precisa acreditar nesta palavra. Você tem que acreditar nesta palavra, senão a tua fé é vazia. E a minha fé não pode ser vazia. Se eu vou sair pela manhã, eu sei que Deus vai comigo. Se eu passo por uma dificuldade, Deus está comigo, vai passando comigo. Lembra da música? Os passos na areia? É mais ou menos por aí. Você pensa que os passos são seus, mas era o Senhor que te carregava. Deus está com você. Então não desista, não retroceda, não pense negativo. Acredite que Deus vai mudar esta situação. Ele vai mudar o quadro, Ele vai abrir a porta do emprego, Ele vai dar a vitória, Ele vai solucionar. E enquanto a porta não se abrir, o pão não vai faltar na tua casa, viu, irmão Luiz? Enquanto a porta não se abrir, o pão não vai faltar, a bênção vai chegar, o teu lar vai ser abençoado, a casa vai ser abençoada. Não pense em negatividade. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele faz uma pausa novamente dentro do louvor. Ele quem? Os filhos de Corá. E ele chama para uma reflexão. Verso 8. Vinde e contemplai as obras do Eterno, os feitos estarrecedores por toda a terra. Ele está chamando Levi para uma reflexão. Vinde e contemplai, veja. Veja as obras que Deus tem feito. Pastor, será que eu consigo enxergar as obras que Deus tem feito? Vamos ver se você consegue enxergar as obras que Deus tem feito na minha e na tua vida. Você nasceu nu, está vestido. Não tinha casa, hoje tem. Não tinha carro, hoje tem. Não tinha comida no teu lar, a dificuldade era grande. Você tem para você e para quem chegar. Você tem uma família que você não tinha, tem um esposo, tem filhos, tem bênção. O que precisa chega. Você, se eu fosse você, eu glorificava a Deus, eu exaltava a Deus. Às vezes só tinha 2 mudas de roupa, era canário ou uma muda só. Aquele irmão é irmão de uma muda só. A gente não está aqui para olhar a roupa de ninguém, mas hoje você tem um guarda-roupa que você não sabe como é que chegou tanta roupa no teu guarda-roupa. Tinha um calçado só, tem tanto calçado que está doando, está jogando fora, está levando para um bazar. Só tinha um terno, Deus tem te dado muito, tem te dado condição para você comprar. Não tinha um lar, tem um lar. Não tinha uma família, tem uma família. Era sozinho, não é mais sozinho. Tem uma mulher que está do lado, tem um esposo que está do lado, tem filhos que te compartilham dos mesmos problemas. A tua casa é uma bênção. Tem uma igreja que te ajuda, tem um povo que ora, tem um povo que clama. Vinde e contemplai, vinde e contemplai, vinde e contemplai, vinde e contemplai as obras que Deus tem feito, o que Deus tem feito na tua vida. Que não chegava nada na tua casa, hoje chega. Quando o dinheiro não dá, Deus manda alguém levar. Quando falta o açúcar, Ele manda alguém levar o açúcar, o café, o feijão, a carne, o arroz, mas Ele não deixa faltar. Isso é motivo de glorificar a Deus, é motivo de dizer muito obrigado, Senhor. Vinde e contemplai as obras que Ele tem feito
na tua vida. Contemple as obras. Contemple o que Deus tem feito, o que Deus tem operado, como Ele tem guardado a tua vida. Tinha medo da morte, hoje acredito que não tem medo mais da morte. Se morrer é lucro, como disse Paulo, se eu morrer é lucro. Irmãos, eu dou risada na cara da morte, eu não tenho medo da morte. Não tenha medo da morte. Você tem alguém que é maior do que a morte. Jesus está conosco, o Espírito Rio está aqui nesta noite. Ele é maior do que a morte, Ele supera a morte, Ele tira da morte. Não tenha medo de morrer, não tenha medo da morte, porque você não serve o Deus da morte, você serve ao Deus da vida. Quem serve o Deus da vida não morre, passa da morte para a vida. Não tenha medo de morrer, encare com coragem, porque Deus está com você. Glórias a Deus. Vamos concluir. Olha o que ele diz. Ele dá fim às guerras, verso 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Ele está falando de combates que existia entre os israelitas. Vamos fazer a aplicação na nossa vida. Ele dá fim às guerras, as nossas guerras. Que nossas guerras? Pode ser uma guerra espiritual dentro da pessoa, uma guerra introspectiva. O maior inimigo do crente não é Satanás. Por que não é Satanás? Eu pensei que era, pastor. O maior inimigo do crente, eu pensei que era o diabo. Eu pensei que Satanás era o maior inimigo. Eu vejo o povo falando que é ele, pois não é não. O inimigo Satanás, você ora e pede para ele, manda ele sair, sai, em nome de Jesus ele sai. O maior inimigo do crente é ele próprio. O maior inimigo é você, o teu maior inimigo é você mesmo. O problema maior está aqui dentro, ó, da tua própria cabeça. Aqui é que estão as dificuldades. Aqui é que eu não consigo me entender. Como dizia o velho e sábio Sócrates, eu sei que nada sei. Quando estou diante dos outros, eles acham que eu sei. Também quando estou diante deles, eu acho que sei. A vaidade me leva a lembrar que sei. Mas quando eu estou sozinho, eu sei que nada sei. É no momento da reflexão, de você estar sozinho. As tuas guerras internas, as tuas vontades, os teus desejos, as tuas dificuldades, as tuas lamúrias, aquilo que você não conta nem mesmo para o teu próprio marido, aquilo que você não conta nem mesmo para a tua esposa, para os teus filhos, está guardado na mente e no coração. Mas tem alguém que sabe nesta noite falando com você. É o Espírito Santo, ele sabe das tuas dificuldades internas, das tuas guerras internas, da vontade de suicídio. Pastor, mas crente não suicida. Irmãos, eu estava vendo um vídeo essa semana de um pastor que pegou um balde de gasolina, jogou no corpo e riscou o fósforo e se incendiou. Não sei se alguém viu esse vídeo. Ele se incendiou. Eu estou falando de um pastor que entrou no parafuso de se suicidar. Entendeu? Jogou gasolina no corpo e tocou fogo. Veja que situação, veja que dificuldades. É a guerra interna, é a dificuldade. O maior inimigo de você é você mesmo, que está dentro de você. Controle as tuas emoções. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ensina a controlar as minhas emoções, me ensine a controlar os meus desejos, me ensine a superar minhas guerras, as guerras internas que estão na minha mente. Aí o Espírito vai te ajudando, você vai superando, você vai aprendendo, vai adquirindo experiências, as guerras internas vão saindo. Veja que a palavra diz: ele dá fim às guerras. Deposita a confiança em Deus, que Deus vai te dar condição para dar fim a essa guerra. Você não vai se suicidar, você não vai morrer. Deus está com você, Deus está conosco, Deus está na nossa vida, Deus está com a igreja, Deus está com os homens, Deus está com as mulheres, com as crianças. Deus dos céus, o Deus dos céus está aqui, irmão. Então não pense em derrota. Esta noite é palavra de vitória para a tua vida, é palavra de bênção, é palavra de sucesso, é palavra vitoriosa. Saia daqui cantando o hino da vitória. Saia daqui cantando o hino da vitória. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. E ele conclui dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Deposite
a tua confiança no Deus dos céus. Continue depositando a tua confiança em Deus, que Ele vai fortalecer e abençoar a cada dia a tua vida, e será de glória em glória na tua vida, se você depositar a tua confiança em Deus.